Olá, nós somos o Grupo 10 e iremos apresentar o estudo histopatológico do papiloma vírus humano em pacientes com câncer de mama. Antes de falar propriamente sobre o nosso artigo, vale traçar algumas afirmações e alguns conceitos que serão muito importantes para a nossa compreensão. Em primeiro lugar, o nosso artigo tem por objetivo diagnosticar as mudanças histopatológicas no tecido mamário causadas pelo HPV e comparar com o tecido mamário maligno causado por outros fatores. Então, é importante a gente conceituar nosso primeiro termo, a histopatologia, que também é conhecida como histologia patológica e se trata da vertente que estuda como uma doença específica se relaciona, interage e afeta um determinado grupo de células. Geralmente, esse estudo histopatológico se dá por análise de uma amostra recolhida por biópsia. Vale ressaltar também o conceito de HPV. É um vírus que infecta pele ou mucosas, tanto de homens quanto de mulheres, provocando verrugas anogenitais, na maioria dos casos, e câncer, a depender do tipo de vírus. Vale ressaltar também que a infecção pelo HPV é uma infecção sexualmente transmissível. O HPV ele é muito associado ao câncer de colo de útero, que tem sido detectado em cânceres de outros órgãos. Recentes estudos demonstram a presença do DNA do HPV em grande número de cânceres de mama. Câncer de mama é característico pelo crescimento incontrolado de células anormais nas glândulas da produção de leite. É um dos tipos de câncer mais comuns nas mulheres em todo o mundo. O câncer de mama também acomete homens, mas essa representa apenas 1% do total de número de casos. Então, agora é válido ressaltar algumas afirmações. As viroses podem causar câncer nos seres humanos, podendo, por exemplo, o HPV ter afinidade com o câncer de mama. Mas a avaliação da causalidade do câncer de mama é complicada. As infecções por HPV são comuns, mas o HPV associado ao câncer de mama não é tão comum. Vírus como HPV, MMTV, EBV são conhecidos por terem potencial oncogênico e têm sido encontrados em tecidos normais e malignos. A nova prioridade, então, é determinar se eles são agentes causadores ou passageiros inócuos invadindo tecidos malignos pré-existentes. É importantíssimo ressaltar: na maioria dos estudos que a gente vai apresentar a seguir, o HPV foi encontrado somente no tecido lesado. Agora irei falar sobre a metodologia utilizada no estudo. Os materiais usados: 100 amostras histológicas de câncer de mama que foram provenientes de mulheres que obtiveram diagnóstico via exame clínico, tubos estéreis, ultracongelador e o teste PCR. Da esquerda para a direita, os tubos estéreis, o teste PCR e o ultracongelador. Como foi o procedimento? As amostras elas foram coletadas justamente após a remoção do tecido do tumor maligno por uma equipe cirúrgica. Após essa remoção, as amostras foram congeladas por meio do ultracongelador e armazenadas nesse tubo estéreo para evitar contaminações. Após isso, elas foram enviadas para o laboratório do teste PCR, uma vez que todo esse procedimento que eu citei anteriormente foi feito no laboratório, no hospital no Iraque. No laboratório do teste PCR, as amostras foram submetidas ao teste PCR, que funciona exatamente como um teste PCR igual ao do coronavírus, só que ele detecta o vírus do HPV pelo seu RNA. E foram utilizadas duas formas de inoculação. Um usando o tampão de formol, e sendo que utilizado o tampão de formol foram os testes aleatórios, e outro o tampão de parafina. O tampão de parafina ele foi selecionado para aumentar a base de dados sobre sobre o teste PCR com o HPV. E da esquerda para a direita tem um tampão e o primeiro tampão e depois o teste com parafina. Agora iremos falar sobre os resultados do artigo. O resultado do estudo e do artigo, ele vai ser a associação da identificação ou não do DNA do HPV nas amostras por meio da técnica de PCR
e o estudo histopatológico das amostras cancerígenas obtidas. Portanto, a estrutura histopatológica mostrou, essa análise, mostrou que existem diferenças para as amostras positivas e negativas do HPV. Portanto, o vírus do HPV, ele causa uma atividade no tumor, com crescimento acinar, celular e proliferativo, enquanto que as amostras cancerígenas que não foram infectadas pelo vírus, não houve esse crescimento celular e somente em algumas áreas foi detectado a dilatação dos ductos. Primeiramente, amostras com câncer maligno e que foram identificado o DNA do vírus, é visto microscopicamente o crescimento acinar, crescimento celular, tecido adiposo na periferia e ductos dilatados. Na imagem A, podemos ver os ácinos aumentados, que são os tecidos, as glândulas do tecido mamário. Na imagem D, na periferia, mais à direita, podemos ver o tecido adiposo. Na imagem C, podemos ver as células espalhadas. E na imagem D, podemos ver o estroma, que é o tecido conjuntivo fibroso denso, que ele vai dar sustentação do tecido. E do lado direito, podemos ver os ductos dilatados. Já em amostras com câncer maligno que não foram identificadas o DNA do vírus HPV, houve a identificação de ácidos dispersos sem crescimento celular. Na imagem A e na imagem D, podemos ver os ductos dilatados. Na imagem C, podemos ver o tecido adiposo. E na imagem D, o estroma permanente, que é o tecido conjuntivo fibroso. Já em amostras de câncer benigno de mulheres diagnosticadas com câncer de mama, que foram identificados o DNA do vírus HPV, houve o crescimento acinar e o ducto dilatado. Na imagem A e na figura A e na imagem B, podemos ver os ácinos. Na imagem C, podemos ver os ductos dilatados. E na imagem C, na extremidade inferior, podemos ver tanto o tecido adiposo como o estroma, que é o tecido conjuntivo ao redor. Por último, em amostras de câncer benigno que não foram identificados o DNA do vírus HPV, somente foi observado os tubos dilatados e a redução nos ácinos. Nas imagens A, B e C, foram identificados esses ductos dilatados. Discussão. A presença do papiloma vírus humano no tecido do câncer causou uma maior atividade tumoral com aumento da celularidade e da proliferação das células cancerosas. Já nos indivíduos não infectados, não houve um aumento da proliferação de células, em algumas áreas houve a diluição dos dutos. A detecção do HPV no câncer de mama é consistente com as publicações anteriores e ela aponta uma prevalência que varia entre 4% a 86%. E essa presença do HPV em tecidos normais, ela é congruente com o papel carcinogênico do HPV em alguns cânceres de mama. E se o HPV tem papel casual no câncer de mama, então é possível que o HPV seja um evento precoce, assim como no câncer do colo de útero, e que ele seja encontrado em pelo menos algum tecido normal. Bom, Di Leonardo, um cientista que trabalhava no âmbito do câncer mamário, ele descobriu em 1992 a presença do HPV nas células da mama. 3 anos depois, uma pesquisa feita em 1995 descobriu que o HPV poderia ser carcinogênico através de amostras do leite materno. Hipóteses em estudos de 2007 estavam estipulando que os métodos contraceptivos poderiam ser carcinogênicos, já que eles encontraram evidências de que estrogênio poderia aumentar o efeito oncogênico, ou seja, o efeito cancerígeno. Já que os contraceptivos, alguns são através de administrações de progesterona e estrogênio, os contraceptivos poderiam ser carcinogênicos.
A única coisa que eles conseguiram, de fato, provar em estudos posteriores foi através de estudos in vitro e in vivo, que eles descobriram que o estrogênio realmente aumentava o efeito oncogênico de diversos tipos de câncer. E uma pergunta que todo mundo gostaria de saber, que tem uma curiosidade, é como o HPV pode atingir o tecido mamário. E, apesar de não haver ainda uma resposta consistente, alguns autores sugerem que seja através do sangue. Porém, isso ainda não é um consenso. O crescimento celular e de ácidos no câncer de mama está associado ao HPV. Bom, no câncer de mama associado ao HPV foram observados um crescimento celular e de ácidos. E em comparação com o câncer não infectado com HPV, que apresentou apenas uma dilatação nos ductos. Além disso, o câncer com HPV é 4 vezes mais comum, de acordo com 25 estudos feitos com diversas populações diferentes. Ele é 4 vezes mais comum e mais perigoso do que um tecido de mama benigno. Bom, com isso, nós chegamos em uma conclusão. Com base no artigo, é possível concluir que as amostras do câncer de mama que apresentaram a infecção pelo vírus sofreram um aumento de atividade, especificamente pelo crescimento acinar, celular e proliferativo em relação ao tumor sem a presença do vírus, enquanto as amostras não infectadas apresentaram a dilatação dos ductos. Por último, mas não menos importante, eu apresento agora as referências que a gente usa no trabalho, que é o estudo histopatológico sobre o HPV no câncer de mama. Até a próxima, muito obrigado. Tchau, tchau.